Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do Sermão do Monte. Somos a Batista Link Church de Londres, estamos na região de Wembley e se você quiser nos fazer uma visita, será de imensa alegria para nós. Vamos deixar o endereço aí embaixo. Nossos cultos são aos sábados, os cultos presenciais, e temos os nossos estudos também online. Então você é muito bem-vindo para estar conosco. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte, que tem sido de grande bênção para as nossas vidas. Estamos falando então das bem-aventuranças e hoje vamos ler Mateus capítulo 5, verso de número 5, que fala sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em outras versões traz bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. E quando nós falamos de mansidão, o que é que te vem à mente? Com certeza, falar de mansidão ou de uma pessoa mansa vem aquela imagem de uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa sem estresse. E segundo o dicionário português, manso ele é esse adjetivo que mostra aquele que não é bravo, aquele que é benigno, de gênio brando, sossegado, tranquilo, sereno, domesticado. Podemos até falar de um animal, por exemplo, animais domésticos ou animais que são ali mansos. Podemos controlá-lo. É essa imagem que vem à nossa cabeça. Mas será que o que é que Jesus ele está se referindo aqui quando ele fala desse tipo de mansidão descritas na bem-aventurança ou desse tipo de humildade, como é traduzido em algumas Bíblias? Bem, a palavra manso usada por Jesus aqui tem um sentido muito mais profundo, como eu já disse na aula passada, e se você não viu, pode voltar lá e dar uma olhada. E hoje vamos falar um pouco mais profundamente dessa palavra, no sentido, por exemplo, do grego. A palavra traduzida do grego para nós é a palavra praeis, que significa meigo, manso, humilde, modesto, gentil, amável, bondoso. Esse é o significado de quando foi feita a tradução, então tirou para nós dentro desse sentido. Porém, na Septuaginta, lá no século 3, a palavra que é equivalente do hebraico, porque ela foi traduzida do hebraico para o grego, então, para ter o Novo Testamento e o Antigo Testamento, quando é feita essa tradução, a palavra equivalente, por exemplo, podemos encontrar lá em Salmos, se você quiser abrir aí, Salmo 37, verso de número 11, um salmo davídico aqui. Então abra a tua Bíblia, vamos ver, Salmo 37, 11. E diz assim, na NVI diz, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Na nova versão Almeida atualizada, ela traz assim, os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Então depende da versão que você tem aí, esse salmo que é do Antigo Testamento, e quando foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra então que eles vão usar agora para traduzir aqui os humildes ou os mansos, dependendo da tua tradução, é usada ou traduzido da palavra anavim, que significa aqui no sentido do texto davídico aqui do Salmo 37, 11, a ideia de pobres. Lembra do primeiro bem-aventurado lá, bem-aventurados pobres? É mais ou menos esse mesmo sentido de quando a palavra ela vai para torroi, que seria o ptorros, que seria os pobres em espírito, que são os mendigos espirituais, como já tratamos disso, que mostra que no sentido aqui da palavra, não é somente falar da pessoa que ela é mansa, que ela é gentil, mas é o sentido também de alguém que se submete. Por isso que a tradução ela é colocada como pobres, porque o pobre seria aquele no sentido do necessitado que vai pedindo algo, então que se submete debaixo desse pedido, dessa sua petição.
Então se assimila na questão da pobreza do espírito. E por isso, quando no Antigo Testamento temos essa palavra, por exemplo, anavim aqui, que significa exatamente essa questão, alguém que se submete. E quando juntamos, por exemplo, tanto a ideia do Antigo Testamento, nas traduções, seja para o hebraico ou para outra língua, ou na tradução que temos para a nossa língua no português, que é manso, que vem dessa palavra lá do grego, juntando essas duas ideias aqui, daquele que reconhece a sua condição, então que é pobre, e do manso, que é humilde e que se submete, nós temos então o sentido espiritual de que os mansos são aqueles que se dobram, essa é a ideia, que se dobram e se prostram diante da vontade de Deus. Então, se importa essa ideia da palavra ou do sentido nessa condição de pobres em espírito, mas levando para a condição daqueles que querem fazer a vontade de Deus, se prostram diante da vontade de Deus. E D.A. Carson, quando ele faz esse comentário sobre esta palavra, ou essa diferença aqui entre mansidão e pobreza de espírito, ele traz o seguinte, ele diz que a pobreza de espírito, mostrando um pouco a diferença, não são iguais, importa-se a ideia, mas aquilo que ele diz é que a pobreza de espírito tem a ver com a avaliação que a pessoa faz de si mesma, especialmente no que diz respeito a Deus, enquanto a mansidão, o ser manso, tem mais a ver com o seu relacionamento com Deus e também com os homens. Então, olhamos para isso anteriormente e vimos que o ser pobre é esse reconhecimento diante de Deus como um necessitado de Deus, um pobre necessitado de Deus ali. Agora, aqui, quando nós olhamos, não é somente uma avaliação que eu faço da minha condição diante de Deus. A mansidão tem a ver com o meu relacionamento e também o meu relacionamento com as outras pessoas. Então, a mansidão ou ser manso é diferente da primeira bem-aventurança, os pobres em espírito, porque é uma característica da avaliação que as outras pessoas têm de você e como você se relaciona com as pessoas. Podemos até inverter essa ordem. É como você se relaciona com essas pessoas e aí então é o que as pessoas vão fazer a avaliação de você. Não é você chegar diante de Deus e dizer, eu sou um pobre. E não é a mesma coisa você chegar diante de Deus, eu sou manso. Ninguém diz, eu sou manso. A partir do momento que a pessoa fizer isso, ela já está sendo até soberba, achando que ela é mansa. Então essa é uma condição que as outras pessoas dizem de você. E é interessante que se a gente olhar para a construção que vai sendo feita e fizermos assim certas setas para indicar a primeira relação nossa com Deus, então vertical, que era o pobre de espírito, é eu e Deus, não está mais ninguém, eu não tenho que colocar ninguém nessa equação, eu me vejo diante de Deus como pobre em espírito. Na segunda, por causa da condição, eu choro diante de Deus pela minha condição e pela condição do próximo, do mundo, de como o reino de Deus oferece tanta coisa e nós vemos a perfeição do reino de Deus e o mundo, as pessoas acabam escolhendo fora desse reino e por isso nós choramos por nós e pelos outros. Agora, a terceira bem-aventurança, ela é a nossa relação com Deus, sim, continua primeiramente com Deus, e ela é a nossa relação com o próximo, porém é do próximo para conosco. É a relação nossa com Deus, o nosso transformar, a forma como nós vamos vivendo uma diferença de vida, a nossa vida é transformada, e dessa transformação de vida, a avaliação que fazem de nós, ela é a de ser manso, ela é dessa condição de olhar para nós de uma forma diferente, alguém que tem essa característica espiritual aqui. Portanto, falamos na aula passada que não tem nada a ver com o temperamento humano, mas é algo vindo de Deus. E aí o outro reconhece em nós. Então, a mansidão, ela é algo que é muito interessante e difere também das outras bem-aventuranças, porém ela se completa. Então,
para ficar bem entendido aqui, eu acho que não resta dúvida nisso. Então, não é uma avaliação que você faz de si mesmo, mas é uma avaliação que é feita através pela transformação que ocorre na sua vida, o que os outros olham em você. As bem-aventuranças, elas pressupõem um novo coração. Todas elas é um complemento uma da outra, é uma combinação equilibrada de calma espiritual, de força que caracteriza quem? O próprio Mestre Jesus. Precisamos olhar atentamente para quem? O exemplo do nosso Mestre. Ele é o maior exemplo de pobre em espírito, ele é o maior exemplo de alguém que chora e que se entrega pela humanidade, e é o maior exemplo também de um manso aqui no Espírito em Deus. E um destaque então para a dimensão do significado dessa palavra é força sob controle, que é o domínio próprio, é um fruto do Espírito, como vimos. Quando olhamos ali os frutos do Espírito, vemos mansidão e domínio próprio. Elas estão inteiramente ligadas uma com a outra e demonstra muito bem a gentileza da qual Jesus ele abençoa, e ele não precisa enfraquecer ninguém. É demonstrado isso no próprio Jesus Cristo através da sua atitude, que é o oposto do quê? Da presunção e da arrogância, que na medida que a gente vai lendo o Sermão do Monte, mais para frente você vai perceber isso, será fortemente criticada por Jesus na vida de quem? Dos líderes religiosos, dos fariseus, que oprimem o povo e não são exemplos de mansidão, de ser um manso no Espírito de Deus, ser guiados pela vontade de Deus. A humildade ou a mansidão é a capacidade de conseguir permanecer quieto, controlado, mesmo quando, diante de uma situação adversa, injusta, a pessoa, mesmo sabendo disso, de que sofre inverdades e injustiça no mundo de pessoas imersas numa sociedade injusta, ela, aqui o manso, consegue se manter íntegra na sua característica, na sua vida. Então é uma integridade ser manso. Essa bem-aventurança, ela está na contramão absoluta dos pensamentos do mundo. Dr. Martin Lloyd Jones ele diz que a humanidade pensa e age com termos de força, poderio bélico, militar, econômico, político. Assim, quanto mais forte e agressivo, melhor no mundo dos fortes. E usamos essa expressão de que o mundo não é para quem? Para os fracos. Você já ouviu essa frase? E podemos dizer, na mentalidade do mundo também, que o mundo não é para os mansos. Segundo a mentalidade do mundo que a gente tem, do mundo que a gente vive, o mundo não é para pessoas mansas, mas sim para pessoas fortes, porque a mansidão, ela é até, ou a humildade, ela é concebida até como uma fraqueza para muitas pessoas. Agora, vamos olhar para o contexto da época. Temos trabalhado também aqui o contexto histórico, cultural, o geográfico, visual, linguístico, literário, dentro então destas lentes. E aqui no contexto da época de Jesus, o que o povo esperava de Jesus? Imagine esse povo vivendo debaixo da opressão do Império Romano, esperando que o Messias viesse derrubar com a força que ele tem o Império de Roma. E eles com certeza estavam com essa expectativa, no aguardo desse Messias. Portanto, quanto mais agressivo e forte, melhor para desbancar, para derrubar o opressor. E essa é a expectativa de quem espera, por exemplo, como eles na época, por um Messias libertador. Mas Jesus pensa aqui de uma forma diferente e diz que não são os fortes, os arrogantes, os cheios de si mesmo, que são felizes, que são estes bem-aventurados. Jesus diz que para além de mais que felizes aqui, bem-aventurados, os mansos, eles irão o quê? Herdar a terra. E como isso é possível? Se a expectativa é que quem tem força, quem tem poder vai vencer a guerra.
E aqui Jesus vem dizendo algo totalmente ao contrário. E por que é importante, então, nós estudarmos e entendermos esta questão da mansidão, essa característica de ser manso, manso no espírito, buscando em Deus por direção? Será que o Senhor, aqui Jesus, ele está preocupado somente em nos ajudar a tratar, por exemplo, das questões do caráter, do comportamento? Com certeza isso está envolvido, mas não é só isso. As bem-aventuranças sobre aqui os mansos têm o poder de revelar para o mundo que nós vivemos o tipo de gente que esse mundo admira, mas que ninguém tem coragem de ser, que é ser manso e humilde. Olha como essa é uma verdade. O mundo, ele admira a paz, ele quer, ele busca, ele admira pessoas que são símbolos da paz. Porém, se você perceber, quando vai se falar em matéria de guerra, os governos eles tentam se proteger como um ajudando o outro, trazendo mais poderio bélico, mais poderio de armas. Então, se você vai falar, ó, nós queremos a paz, mas a paz é assim, fornecendo armas, fornecendo mais poderio bélico, ajuda militar. Então, o mundo ele vai na contramão desse pensamento, porém o que Jesus ele está oferecendo aqui é algo totalmente oposto, e o mundo admira, porém o mundo não pratica estas coisas. Consegue entender esse quadro aqui que nós vivemos no nosso mundo, no nosso dia a dia? É de um mundo, sim, que busca, fala muito por paz e amor, porém nós vemos governos após governos alimentando a defesa, porque sabemos que o que impera nesse mundo é essa maldade, infelizmente. E precisamos entender que o mundo briga, sim, por pessoas que têm esse tipo de coragem, mas ninguém acaba tem coragem de ser. Há um exemplo muito interessante, eu acredito que é um exemplo muito próprio e cabível para esse momento aqui, de uma missionária e escritora que foi casada com um missionário, chamada Elizabeth Elliot, casada com Jim Elliot, que foi morto numa obra missionária que ele foi fazer no Equador. Então ele e mais 4 amigos foram fazer então um evangelismo para uma tribo selvagem no Equador, bem difícil de se penetrar naquela região, e ele consegue através do avião chegar numa praia. Eu inclusive já preguei sobre isso usando esse exemplo. E ali, então, esses missionários vão lá com esse desejo de levar o evangelho para essa tribo no Equador, os Huaorani. E ali, quando eles estão fazendo a obra, num dos momentos que eles fazem esses contatos com essa tribo, eles vão se aprofundando um pouquinho mais, cada vez mais que eles entram em contato, eles descem nessa pequena praia que eles acham, e aí um dia, do nada, esses índios eles aparecem, porque são selvagens, e matam esses 5 missionários de uma forma muito cruel. E aí nós olhamos e falamos, poxa, a violência venceu, a maldade venceu. E aí o que acontece? Esta mulher, Elizabeth Elliot, que é esposa de um desses missionários, ela toma atitude com a ajuda de outras pessoas, e ela então vai até essa tribo para evangelizá-los e consegue então começar a implantar o trabalho que o marido tinha começado. E isso é amor, é mansidão em Deus. Vemos que o ódio não está imperando, que a soberba não está imperando, mas quem está operando ali é o Espírito Santo na vida dessa mulher e daqueles também que ajudaram esta obra missionária naquele momento. Então ela vai para essa tribo com os seus filhos para lá. Imagina, você ir para a tribo onde matou sua família, para as pessoas que mataram o seu marido e o pai dos seus filhos ali. E é um livro até que chama Through the Gates of Splendor, ou Através dos Portais do Esplendor. E tem um filme também muito bom, que é um filme de ótima qualidade. É um filme até recente, podemos dizer assim. Ele chama-se Terra Selvagem, que é esse filme aqui. Eu vou tentar ver se eu encontro o link e deixar na tela para vocês. Vale a pena assistir, porque através da mansidão dessa mulher,
do entendimento em Deus, de servir os outros, os indígenas começam a reconhecer a obra de Deus na vida dessa mulher, dos seus filhos, das pessoas que vão lá, e através do evangelismo a situação da tribo começa a mudar. Uma tribo que não tinha expectativa de vida, que eles não viviam muito tempo, morriam por causa do estilo de vida que eles viviam, eles eram muito agressivos. E ali então o Espírito Santo de Deus opera a grande maravilha, a palavra de Deus encontra morada através da mansidão e da vida dessa mulher que procura fazer a obra de Deus. Ela é reconhecida por quê? Pelas outras pessoas. Estão vendo o que é ser um manso em espírito? E aqui eu já vejo ela herdando a terra, ela herdando a conquista, a promessa de Deus na vida dela, porque esta tribo inteira então vai se convertendo no Senhor, e o que acontece no final é uma coisa maravilhosa que só pode acontecer quando há o Espírito de Deus, a mão de Deus. Os filhos dessa mulher são batizados no rio em que o marido morreu, e os amigos dele também, e são batizados pelos homens que mataram o pai dessas crianças, e ali então eles são batizados e eles vão continuar dando sequência no trabalho da mãe e do pai ali naquela tribo. Coisa mais linda de assistir esse filme, mas demonstra muito bem o que é ser um manso em espírito. E ela fala uma frase muito interessante que eu queria deixar, porque ela tem uma linha de pensamento dentro desse contexto do que é ser um manso em espírito, e ela diz: o mundo não pode imaginar a força proveniente da fraqueza, o ganho proveniente da perda, ou o poder proveniente da mansidão. Entendeu bem aqui o que está sendo dito? Porém, os cristãos aprendem estas verdades muito lentamente, se é que o fazem, pois somos fortemente influenciados pelo pensamento secular. Que maravilhoso ouvirmos da boca de uma mulher que, na sua prática de vida, pôde realizar a obra de Deus e continuar a obra do seu marido através de um espírito quebrantado diante de Deus, através da humildade e através da mansidão no Senhor. E, portanto, eu quero concluir esta aula hoje com esta linha de raciocínio deixada aqui tanto por D.A. Carson quanto por esta mulher de Deus aqui, Elisabeth Elliot. Porque que equilíbrio maravilhoso tem um cristão que possui essa característica, algo que todos nós devemos buscar. E eu quero pedir para você hoje que, mediante a isso que nós aprendemos, essas lições que nós aprendemos, você faça uma reflexão. Ou melhor, você faça um exercício aqui e tente olhar para você, para a sua vida, da forma como as outras pessoas olhariam para você, porque esta bem-aventurança tem essa característica. Não é você que se acha ou que pensa que é assim um manso, mas são as outras pessoas que olham para você. E precisamos então exercitar isso. E eu vejo assim que um dos melhores exercícios é você olhar então pelas lentes de outras pessoas. Porém, eu quero adicionar um pouquinho mais de dificuldade desse nosso exercício. Eu queria que você pensasse nisso. Olhe então pelas lentes de outras pessoas, mas em especial pelas lentes das pessoas que você sabe que não são muito simpatizantes suas, ou que não pensam como você, ou que discordam da maneira como você pensa. Veja que é algo para ponderarmos, porque não estamos falando aqui que elas têm que aceitar aquilo que nós temos como regra, como padrão de vida. O evangelho, eu não estou falando disso. Eu estou falando como estas pessoas te veem aqui nesta questão da mansidão e da humildade. Como é que você, na questão da mansidão e da humildade, prega esse evangelho de Jesus Cristo? Olhando para o mestre e vendo como o mestre prega, como é que você tem pregado, como é que você tem sido esta referência deste evangelho. Então uma boa métrica aí, uma boa referência é olharmos pelos olhos de pessoas que não são tão simpatizantes de nós assim. Elas nos enxergam como pessoas mansas e humildes quando eu falo do evangelho para ela? Será que a maneira com que eu tenho falado o evangelho para ela pode ter criado uma barreira
para que ela possa ter acesso às verdades do Evangelho? Será que não sou eu que estou criando as dificuldades? Eu acredito que é um ótimo exercício para nós fazermos. Não olharmos para quem gosta da gente, para quem segue-nos, mas olharmos para quem tem ali, não é nem questão de não gostar, mas tem opiniões diferentes sobre nós. Porém, quando elas olham para nós, apesar das suas diferenças de opiniões, elas olham e veem que existe algo de diferente em nós. E aquilo, sim, é o que abre as portas para que o Evangelho ele possa entrar na vida destas pessoas. Segundo, reflita que para alcançar os objetivos aqui dessa bem-aventurança é necessário, primeiramente, nos despirmos de nós mesmos. Precisamos nos despir do eu aqui e procurar vestir roupas santas espirituais de Deus. Procurar nessa nossa avaliação com Deus, entendermos o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E aí sim podermos experimentar essa bem-aventurança aqui, que é ser manso. Porque não é algo que conquistamos do caráter humano, mas é algo espiritual dado por Deus. Terceiro, é ter a força sob controle. Então hoje o nosso tema é força sob controle, é o domínio próprio aqui, porque o manso ele tem que ter isso, o humilde ele tem que ter isso, ter essa força e esse sob controle aqui, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E como isso acontece? Acontece reconhecendo que somos um pobre em espírito, como já falamos, reconhecemos a nossa condição e por isso choramos por nós, pelos outros, e buscamos refletir o quê? A imagem de Jesus, a vontade de Deus. Jesus ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele traz Deus para nós. Ele é o Deus presente em nós. Deus se faz acessível a nós através de Jesus. Ele é quem? Ele é o príncipe da paz, que traz a paz de Deus num mundo caótico. E por isso precisamos então entender um Jesus que consegue encarar as mais diversas adversidades e situações da vida e permanecer o quê? Íntegro. Aprendemos com Jesus. Não tem melhor pessoa para isso. Ter a nossa vida, o nosso temperamento sob controle, pois se submete completamente à vontade de Deus o Pai, que é o que acontece com Jesus Cristo. E há dois textos que eu termino com eles, lendo para você meditar e você pensar junto comigo, que é um Salmo de Davi, Salmo de número 25, e você pode abrir junto comigo. Salmo 25. Vamos ler do verso 8 em diante e aprender algumas coisas com esse homem de Deus que é Davi aqui. Um homem que podemos ter certeza de grandes qualidades e características de um bem-aventurado de Deus. E olha o que Davi ele diz, verso 8 em diante do Salmo 25. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Agora o verso 13, na prosperidade repousará a tua alma, em algumas versões traz, terão sucesso, e a sua descendência herdará a terra. Olha o que é ser um manso aqui, entendendo esse projeto de Deus e herdar essa terra que o Senhor tem preparado para nós. Olha Davi dizendo isso, e ele vai continuar aqui, no verso 14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, que é a maior bênção para nós recebermos de Deus nessa terra, está aqui já expressado por Davi. E aí ele termina no verso 15 dizendo, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço, em algumas versões traz, pois só ele tira os meus pés da armadilha.
Quando nós andamos no caminho de Deus, nós ficamos com os nossos passos livres de cairmos em armadilhas. E eu termino com outra referência bíblica que está em Isaías, para deixar para você pensar nisso. Isaías 29, do verso 19 a 21. Isaías 29, 19 a 21. Que diz: os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel, pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal. Em algumas versões traz os que procuram enganar os juízes e sem motivo negam ao justo o seu direito. E por aqui nós terminamos entendendo as promessas de Deus e aquilo que Ele tem para nos entregar. E diz, como Isaías fala aqui, os mansos voltarão a se alegrar no Senhor e os povos do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Enquanto pessoas tramam tantas coisas, fazem tantas coisas ruins, intentam o mal contra as pessoas, nós permanecermos firmes em Jesus. Por isso, faça esses exercícios e procure ter um olhar fixo em Deus e, olhando para a sua vida, possa ir peneirando tudo aquilo que você vê que não é benéfico e tire, mantenha aquilo que é benéfico, que é bom para a sua vida, e seja um bem-aventurado no Senhor, porque os mansos herdarão a terra. Deus abençoe, e hoje você fica então com essa lição.